E aí eu faço minhas as palavras do professor aqui. Experimenta entrar em uma igreja protestante, evangélica que seja, e dizer que a interpretação que eles fazem de determinado trecho da Bíblia está errada. Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos reagir a um vídeo onde dois ateus estão tendo uma espécie de uma conversa sobre religião, onde até eles admitem que só há uma igreja verdadeira, a Igreja Católica. Trata-se de um vídeo de um canal de cortes do Daniel Contijo, que é professor, tem doutorado e tal. Ali ele conversa com Oswaldo Luiz Ribeiro, que também é professor, tem doutorado, pós-doutorado, enfim. Os currículos dos homens são invejáveis, mas são ateus. E é uma pena. E é sério, gente, eu não estou de sacanagem. Eu realmente me compadeço dessas pessoas. Pensa só, eles vivem uma vida sem sentido, sem a esperança de algo maior, se firmando meramente na ciência, e a ciência está longe de ter todas as respostas. A ciência é feita de teorias, e essas teorias são verdadeiras até que venha outra e derrube. Quantas certezas científicas já caíram por terra? Mas enfim, vamos logo ao que interessa. Olha só o que eles falam sobre a Bíblia e a igreja. Pois é, hoje você tem pela igreja esse posicionamento de que foram os apóstolos, sei lá, que escreveram os evangelhos e tal, ou a igreja meio que só não. Deixa o pessoal acreditar, não tem uma posição oficial sobre isso, você sabe? Tem que separar as igrejas aí. É, né? Porque tem que separar. Eu pensei Catolicismo na é uma. católica aqui a princípio, mas Isso, obviamente são vários ramos, né? sim. Não, mas eu não vou separar nas milhões, porque aí a gente fica doido. O Lutero destruiu completamente a sanidade da leitura do protestantismo. Mas se a gente separa Igreja Católica e protestantismo e as igrejas evangélicas, que não são, para mim, não são nem protestantes nem católicas, no catolicismo, se você lê um livrinho que está disponível no site do Vaticano, então é um livro oficial da igreja, é o Manual de Leitura da Bíblia, publicado a partir da Dei Verbum, que é a encíclica do Vaticano II. Começa dizendo que a Bíblia tem que ser estudada pelos métodos histórico-críticos, aí depois vai elencando métodos acessórios. Aí, se você fizer um curso de exegese em qualquer universidade, você vai aprender todos aqueles métodos, a igreja endossa, mas dizendo que o método fundamental é a crítica bíblica, método histórico-crítico. E o único método que o livrinho condena é o método fundamentalista, que desgraçadamente é o método da igreja evangélica, e aí você pode generalizar. No Brasil, a igreja evangélica pode generalizar, tirando a igreja luterana alemã, porque tem a igreja luterana no Brasil que vem dos Estados Unidos, aí é a mesma coisa das outras, aí é obscurantismo, ignorância e fundamentalismo. Bom, eu vou parar por aqui, porque daqui para frente ele é bastante crítico às igrejas evangélicas, um tanto quanto grosseiro até, aí eu acho que já não é legal. Mas perceberam que ele falou sobre o modo de interpretação da Bíblia? Mesmo ele, que sequer acredita em Deus, admite que é a Igreja Católica que faz a interpretação correta das Escrituras. E eu não vou nem comentar aquilo que ele falou de Lutero, até porque um pouco mais à frente no vídeo ele volta a falar de Lutero, mas também de São Erasmo, que o advertiu sobre os perigos do sola escritura. Olha só. Então tem que separar. No caso bíblico, o catolicismo é sério. A igreja protestante europeia é séria a despeito de Lutero, porque Lutero é um embusteiro no campo bíblico, ele é que criou essa desgraça. Erasmo advertiu a ele: não faz Lutero. O Espírito Santo vai revelar para o verdadeiro crente. A Essa aí igreja era a alegação do Lutero, que o é, Espírito Santo faria o seu trabalho ali na hora de fazer é. a interpretação, a compreensão dos Sim, textos? o Erasmo disse para ele: Lutero, não faz isso, porque as pessoas vão interpretar do jeito delas. A Ah, hora que você entregar, aí o Lutero, não, os crentes vão interpretar certo. Não, Lutero, o Erasmo falando para Lutero, as pessoas vão interpretar do jeito que elas quiserem e vão dizer que esse é o jeito certo. Ele está descrevendo a igreja brasileira. Batista, hum, Assembleia, cada um lê de um jeito e diz que é Deus falando. É circo. E Erasmo advertiu.
Aí o Lutero, não, o verdadeiro crente vai interpretar de modo. Aí o Erasmo, não, Lutero, o cara vai interpretar do modo dele, vai dizer que é o modo certo e vai dizer que ele é o verdadeiro crente. Aí Lutero, não, o Espírito Santo. Aí Erasmo tirou o time de campo, porque não está falando com a pessoa séria, né? Gente, o linguajar dele realmente não é dos melhores. Mas sobre o que ele falou, parece que São Erasmo não estava errado. Não é difícil perceber essa realidade nos dias de hoje. Tanto que mesmo eles sendo ateus, conseguiram identificar o que aconteceu. Mas vamos continuar. No final Ele das contas, advertiu. então, me corrija se eu estou errado, mas Lutero queria tornar as pessoas independentes do clero, dos sacerdotes da Igreja Católica, mas ao fazer isso, ele acabou abrindo margem para que cada um abra sua igreja com a sua interpretação supostamente correta, mais acertada, e não resolveu direito assim esse problema, ou criou outro problema a partir do que ele tentou resolver, talvez. Eu não acho que ele quisesse liberdade para as pessoas lerem a Bíblia, não. Ele imaginava que a interpretação dele é a interpretação correta, tanto é que ele disputava com os outros. Mas ele queria dizer que a interpretação dele estava na Bíblia. Porque, como ele estava rompendo com a igreja, que dizia que você tem que obedecer à leitura do clero, ele não quer repetir. Perceberam? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E ele continua, olha essa parte. Lutero tacou pedra na igreja. Ele não pretendia fundar uma igreja, ele queria reformar a igreja. Aí os príncipes alemães pegaram ele e disseram: se você não fundar uma igreja, a gente arruma outro para fundar. Não foi Lutero que fez a reforma, foram os príncipes alemães. Aí Lutero foi. Só que criticar a igreja é fácil, fazer outra. Só existe um tipo de igreja, a igreja católica. Eu vou repetir: só tem um tipo de igreja no planeta, a igreja católica. A única diferença é que a Igreja Católica assume como ela é. Manda o Papa, manda o clero, vocês obedecem. Acabou. A Igreja Evangélica é igualzinho. Manda o pastor, os outros calam a boca. Só que não pode falar. Porque vem de uma tradição falsa, hipócrita, porque o protestantismo é hipócrita, de que a Bíblia é que fala. Fala nada. É o clero que interpreta. Tanto é que quando você bota a Bíblia nessas igrejas, você entra na igreja adventista, é Deus falando um troço. Aí você vai para a Assembleia, é Deus falando outro. Aí você vai para. Isso não é sério. É Então, desrespeito com as pessoas. A igreja evangélica desrespeita o ser humano. Quero mais uma vez aqui me desculpar pelo linguajar. Bom, eu avisei que ele era meio grosseiro. Mas tirando a grosseria, é mais ou menos por aí. A gente já trouxe algumas vezes essa discussão aqui no canal. Sim, a Bíblia é palavra de Deus. O perigo está exatamente na interpretação. E felizmente nós católicos podemos contar com a interpretação segura do magistério da Igreja, que além do método científico, como ele mesmo falou, ainda conta com a inspiração do Espírito Santo, como nos ensina o Evangelho de João. E outra coisa que a gente já vem falando há algum tempo aqui é que eles vivem acusando o magistério da Igreja Católica, mas eles fazem o mesmo. Estão trocando um magistério pelo outro. E aí eu faço minhas as palavras do professor aqui. Experimenta entrar em uma igreja protestante, evangélica que seja, e dizer que a interpretação que eles fazem de determinado trecho da Bíblia está errada. É tudo a mesma coisa, mas com um verniz diferente. Mas eles não economizam com a Igreja Católica também não. Olha só o que eles falam agora. mas a Igreja Católica, embora, pelo que eu entendi você explicando, esteja mais alinhada ou seja mais aberta a métodos histórico-críticos, mais acadêmicos e tudo, mas tem sua doutrina também, então não é Uhum. isenta, não está livre desses vieses teológicos e de Não, construções, né? não. Exatamente. A Igreja Católica, do ponto de vista da teologia, para mim, delírio completo como qualquer igreja. Deus, Maria, Espírito Santo, mito puro. Mas eu estou dizendo que eles não dizem que isso que eles pregam é a interpretação de Paulo. Não, Bíblia é uma coisa, teologia é outra. Tá, Então eles tá. separam. Por isso deixa mexer com a Bíblia. Achou ruim? Espera que tem mais. Bíblia. Para você ter uma ideia, os padres não podiam ler a Bíblia até 1940. A Bíblia não era instrumento de acesso para nenhuma pregação de padre. O padre não podia abrir a boca para falar. Tinha que repetir o clero. Aí, em 1940, o Papa da época, eu não lembro qual era, se foi o
Leão XXIII, não sei qual foi o Papa, ele escreveu a encíclica Divino Afflante Spiritu, que não é encíclica de concílio, é papal, autorizando o clero a ler a Bíblia, publicar artigo. Aí, em menos de 10 anos, tinha mais textos de Bíblia no mundo católico do que protestante, porque eles faziam escondido. A hora que o Papa liberou, soltou tudo. Aí o Vaticano II foi meio dividido, porque aí você já tinha os biblistas católicos. Mas um biblista católico é uma coisa, ele usa a Bíblia para método histórico crítico, mas não vai contaminar a teologia com isso. Não tem nenhuma relação, nenhum discurso, nenhum diálogo entre Bíblia e teologia na Igreja Católica. Isso aqui não é verdade. Para começar, a igreja nunca proibiu os padres de lerem a Bíblia. Ele está distorcendo totalmente a realidade. Como uma pessoa iria se tornar padre sem estudar a Bíblia? O próprio Lutero é exemplo disso, tanto que sua revolução foi causada justamente por seus erros de interpretação bíblica. O que aconteceu é que depois do Concílio de Trento, o magistério ficou, vamos dizer assim, um pouco mais criterioso em relação à interpretação bíblica. E a culpa disso é do próprio Lutero e as consequências da livre interpretação. Mas a leitura bíblica sempre foi incentivada. Já a interpretação correta precisa vir orientada pelo magistério, que é o legítimo herdeiro das promessas de Cristo, que nos enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que guiará a igreja até a consumação dos séculos. Em relação ao documento Divino Afflante Spiritu, publicado pelo Papa Pio XII em 1943, veio justamente enfatizar a importância das Sagradas Escrituras, mas também a importância da meditação, da investigação e, claro, da interpretação correta segundo a tradição apostólica, que é a tradição da Igreja Católica. E ele segue descascando a Igreja com uns argumentos que também não se sustentam, mas nós não temos tempo para isso agora. Mas para encerrar, vamos ver mais esse trecho. Então, a única igreja possível é aquela em que você determina que alguém ali determina o dogma. Se você disser que o dogma está na Bíblia, é hipocrisia, porque cada um vai interpretar de um jeito. Veja na igreja, a igreja onde eu fui membro, não é a Igreja Batista, eu já não sou mais batista nem cristão, hoje eu sou ateu. Mas quando eu era membro, eu era livre para interpretar a Bíblia, mas eu tinha que dizer o que o pastor está dizendo. Se eu disser diferente do pastor, eu estou errado. Isso é catolicismo. Não existe outra igreja, só existe a Igreja Católica. E nesse sentido eu louvo a Igreja Católica, porque o jogo lá é sério. Eu sei qual é o jogo. Se eu for para a Igreja Católica e começar a querer questionar o padre tem que me dar uma surra. Agora, na igreja evangélica, eu vou e discuto Bíblia com o pastor e eu estou errado porque eu estou discutindo com o pastor? Mas como assim? Não pode. Então não é sério, não. Não é bem desse jeito, sempre com um linguajar mais grosseiro. Mas aquilo que ele falou sobre o dogma é por aí mesmo. Inevitavelmente, sempre vai ser necessário alguma autoridade que defina qual é a interpretação correta, porque sempre vão haver pessoas interpretando de formas diferentes. Por isso, ele mesmo admite que a Igreja Católica é a única igreja séria. Todo o resto é uma versão distorcida dela. Certo, pessoal? O vídeo de hoje foi um pouco diferente. É a primeira vez que eu trago aqui para nossa conversa um vídeo de ateus. Normalmente, a gente discute sobre diferença entre doutrinas, interpretação bíblica e tal. Até porque eu não sei se é realmente interessante a gente discutir com essas pessoas. Porque essa discussão não chega a lugar nenhum, uma vez que eles só aceitam aquilo que eles conseguem provar. E a religião, antes de mais nada, está ligada diretamente à fé. E aí eles vêm com aquele ar de superioridade, dizendo, tá vendo, isso não tem comprovação científica, ou isso é coisa da sua cabeça. Não adianta, gente. A fé é graça de Deus, mas também uma escolha pessoal. E é isso aí, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos. Já comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.